Ah, mas educação física não é só jogar bola? Ah, mas educação física não é só puxar ferro? Mas se eu fizer educação física, eu não vou virar crossfiteiro, maromba? Aulas cria? Aulas cria! Se você acha que fazer faculdade de educação física é só isso, te garanto que não é bem assim. E depois de muitas perguntas, hoje esse vídeo eu vou contar um pouquinho como que é a grade do curso de Educação Física sob o ponto de vista da Universidade Federal de São Paulo, que foi onde eu me formei. Então, se você é bailarino e está em dúvida se realmente Educação Física vale a pena para você, fica aqui que eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, tudo bem com vocês? Eu sou a Tamires Reis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, para quem não sabe, eu sou profissional de Educação Física formada pela Universidade Federal de São Paulo, mais conhecida como Unifesp, que resulta lá da Escola Paulista de Medicina, lá da EPM, ali em São Paulo, ali na região da Santa Cruz. O curso de Medicina, ele nasceu lá em 1933, só que o Hospital São Paulo, ele acabou nascendo alguns anos depois, lá é mais ou menos 1938. Só que só em 94 que as universidades foram expandidas e aí outros cursos começaram a integrar a grade da Universidade Federal de São Paulo. E Educação Física foi um desses cursos. Hoje a Unifesp ela tem vários campos espalhados no estado de São Paulo. Então a gente tem campo em Diadema, Guarulhos, Zona Leste, São José, Santos, o próprio campus de São Paulo e também o campus de Osasco. E eu fiz faculdade de Educação Física lá no campus lá de Santos, lá na praia. Como a gente diz, hashtag Federal no Litoral é mais legal. E aí tem muita gente que me questiona, ah, legal, você fez Educação Física, mas como que é o curso? Só que o curso de Educação Física dentro da Universidade Federal é um dos cursos mais diferentões que tem, justamente por ter essa linha voltada para as ciências da saúde. Então não é um curso muito comum de se encontrar por aí, a grade não é a mesma dos demais cursos, e eu vou contar um pouquinho como que é a grade do curso. Bom, a primeira coisa diferente é que sim, existem cursos de Educação Física integral. Então, a gente tem aula de manhã, a gente tem aula à tarde e dependendo do módulo, a gente ainda tem aula à noite. Então, a gente fica o dia inteiro estudando dentro da faculdade, fazendo estágio, fazendo pesquisa, comendo, jantando, estudando e tudo mais. E aí, antes de eu contar a loucura que foi estudar de maneira integral, não se esquece de curtir esse vídeo, ativa o sininho, por favor, se inscreve aí no canal para eu trazer mais conteúdo aí para vocês. Então vamos lá contar como é que é essa grade. A primeira grande diferença do curso de Educação Física da Universidade Federal de São Paulo é que lá a gente trabalha com interdisciplinariedade. O que é interdisciplinariedade? É quando você reúne vários profissionais para poder discutir vários âmbitos do paciente, aluno em si. Então eu tive aulas com várias outras profissões, tudo na mesma sala. Então eu tive contato com nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Essa é uma das grandes novidades dentro do curso de Educação Física da Unifesp. A gente faz aula sentado do lado de outros profissionais para a gente poder discutir várias outras abordagens, porque a gente acredita que uma pessoa ela não tem uma caixinha de divisão, tudo pode ser integrado. Então o exercício que você faz vai depender da nutrição que você teve, vai depender do seu histórico de vida, que pode ser também por contas de questões sociais, questões econômicas, que isso reflete no seu estado mental e dependendo ainda se você tem ainda aporte para poder se locomover, se você tem lesões e etc. Então a gente interpreta o paciente como um ser integrado e esse é um dos nossos grandes diferenciais. Outra coisa muito diferente do curso de Educação Física dentro da Unifesp é que a gente não trabalha apenas com as questões dos esportes, com as questões de academia, com a questão educacional, até porque nós somos um curso bacharel, a gente não tem a licenciatura na Educação Física. Então a gente pode trabalhar em ginásios, academias, dentro de clubes e etc. A gente não olha o paciente, o aluno, apenas do ponto de vista esportivo. A gente olha o contexto que é relacionado à saúde. Então a gente tem pelo menos 2 anos completos discutindo como que o profissional de Educação Física está entre o meio do nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, a gente, além de ter essas aulas mais técnicas de anatomia, bioquímica e tudo mais com os profissionais de outras áreas, os nutricionistas, os psicólogos,
a gente ainda tem uma outra questão mais social, em que a gente discute qual é a função de cada profissão dentro do Sistema Único de Saúde, como que a gente pode trabalhar essas abordagens dentro do Sistema Único de Saúde e aonde que a gente pode atuar de fato. Então o curso de Educação Física da Unifesp, ele é extremamente voltado para as questões da saúde. Então a gente teve já estágios dentro de hospitais, estágios dentro de UBS, então é bem diferentão mesmo do que a gente vê aí dos crossfiteiros, da galera que dá aula em ginásio, aquele povo lá com aquela faixinha com apito. A gente interpreta o paciente, o aluno de uma outra forma. Só que ainda assim, conforme a gente vai avançando no curso, a gente tem sim as matérias mais específicas dentro da educação física. Então eu tive aula de futebol, eu tive aula de vôlei, eu tive aula de natação e eu não sei nadar. E eu também tive aulas de práticas integrativas, como por exemplo yoga, meditação, tai chi chuan e etc. Então a gente aborda vários aspectos de como que o corpo pode se mover e inclusive a gente teve uma disciplina de dança. E olha, eu vou confessar que era muito engraçado ver os meninos tudo desse tamanho assim, ó. Vai, gente, lida com o vento. Vai, toca no objeto, dança com o objeto. E aí a gente também tem um lado dos atletas, a parte que muitos profissionais acham mais legal, que é quando a gente realmente entende sobre o alto rendimento. Para esse tipo de coisa, a gente teve algumas matérias específicas, como fisiologia do exercício, treinamento desportivo, e a gente também teve uma disciplina voltada apenas para esportes paralímpicos. E para mim foi o ponto mais legal dentro da graduação, porque dentro do nosso curso a gente tem professores muito renomados, inclusive um dos meus professores, ele era um dos grandes diretores do Centro Paralímpico daqui do Brasil, e ele levou a gente diversas vezes para conhecer os atletas e conhecer como que é o ambiente da alta performance, como que são os equipamentos que eles acabam lidando, e aquilo foi o que deixou meu coração mais feliz, porque eu pensei assim, se existe isso para atletas paralímpicos, por que a gente não tem isso para bailarino, pelo amor de Deus? Mas como que é a grade? Como eu falei, ele é um curso integral, então ele é um curso que você tem aula de manhã, de tarde e dependendo da matéria que você tiver, dependendo de como que tiver a organização da sua agenda, tem matérias à noite também. E aí nos 2 primeiros anos, como eu disse, a gente tinha essas matérias integrativas, mas a gente também tinha algumas matérias mais específicas. Então a gente teve anatomia, a gente teve bioquímica, a gente teve genética, tive matérias de desenvolvimento motor também, desde a criança até o adulto, como que eles se comportam, como que o corpo se desenvolve. A gente teve disciplinas também mais voltadas para o trabalho científico, como metodologia. E aí o mais curioso é que assim, quando a gente fala de saúde, muitas universidades elas acabam dividindo entre uma matéria só de anatomia, uma matéria só de biomecânica, uma matéria só sobre fisiologia e etc, etc. Na Unifesp a gente tem uma mistura, porque como eu disse, como a gente já tem essa coisa de interdisciplinariedade, a gente entende que o corpo ele é um sistema que ele tem várias vertentes. Então, quando a gente vai aprender sobre o corpo lá na fisiologia humana básica, a gente não aprende de pedaços em pedaços. A gente pega um sistema e vai destrinchando aos poucos. Então, eu, por exemplo, eu não tive um módulo de anatomia. Eu tive um módulo de tecidos e sistemas. Então, dentro desses tecidos e sistemas, eu aprendi a parte locomotora, então quais são os ossos envolvidos na parte locomotora, quais são os músculos envolvidos na parte locomotora e como que é a fisiologia geral da locomoção. E aí foram para os outros módulos, como por exemplo, como que era o sistema reprodutor, como que era o sistema urinário, como que era o sistema cardíaco. E aí dentro desse sistema a gente via as vertentes anatômicas, musculares, fisiológicas, junto com os outros cursos. No final do 2º ano foi a hora que a gente começou a ficar um pouco mais específico, que aí entra realmente a parte da educação física, quando entra o módulo de fisiologia do exercício. Então, pra gente, o módulo de fisiologia do exercício, ele dura um ano inteiro. E é uma matéria bem densa, como vocês podem ver nesse pequeno livrozinho aqui, ó. Muito de boa. Mas também foi uma das minhas matérias prediletas, porque é onde você entende o porquê de tudo que acontece na sua vida, literalmente. Então, pra mim, a parte de fisiologia foi uma das partes mais divertidas, porque é onde você realmente entende tudo que acontece na vida. Só que além de você entender tudo que acontece na vida,
quando a gente tá em algum modo de exercício, em um modo de atividade física, o seu corpo ele quase que entra num desespero. Imagina os Minions balançando para um lado e para o outro. Então não é só ficar jogando bola, gente, pelo amor de Deus. E eu fui a última turma a pegar a grade antiga, a primeira grade desde a criação do curso de Educação Física. Então a partir da turma 10, que era a minha turma, teve uma reformulação da grade e aí algumas aulas foram remanejadas, algumas disciplinas foram colocadas e o curso está reformulado e um pouco mais espaçado. Então a gente tinha muita matéria no começo para depois no terceiro e quarto ano e ficar mais localizado para os estágios, e agora ele tá um pouco melhor dividido. E como que foi para entrar? Nossa, mas você faz federal, então você deve ser um gênio, deve ter estudado pra caramba pra entrar. Sim e não. Eu demorei 5 anos para decidir qual faculdade que eu ia fazer, e somente no 5º ano eu comecei a fazer cursinho, porque eu já tava há muito tempo fora do ensino médio e eu não lembrava nem o que era Bhaskara. Não que eu lembre hoje, mas... E aí, nesse 1 ano, eu foquei um pouco mais nas disciplinas que eu poderia usar na faculdade, porque para entrar na Universidade Federal de São Paulo, você precisa fazer o Enem, porque você entra via SISU. Porque quando você disputa uma vaga na Unifesp, você não entra diretamente pelo vestibular, você passa pelo Enem e aí você precisa se inscrever no SISU. E aí tem uma coisa que as pessoas não sabem, que depois que eu fiz o processo foi que eu entendi. O SISU, ele tem listas de espera. Então, se você não foi chamado na primeira chamada, ainda existem várias listas das pessoas que vão desistindo, vão passando em outras faculdades, e aí você tem a possibilidade de entrar. E eu entrei na 4ª chamada. Então, no meu ano tiveram 9 chamadas, eu acabei entrando na 4ª, com mais ou menos... Eu lembro que na minha pontuação eu acho que eu tinha feito 680 no Enem, uma coisa assim. Não vou lembrar. Então, se você acredita que passar em uma universidade federal é uma coisa de outro mundo, pesquisa, vá atrás de grupos, converse com outras pessoas. Eu deixo aqui também a minha disponibilidade para tirar essas dúvidas para vocês, porque não é difícil. A gente sabe que fazer medicina e tudo mais é uma coisa muito difícil, mas para os outros cursos existe um mito de que é impossível, mas não é impossível, gente. A gente só precisa ter um pouquinho mais de paciência. Então, quem tiver interesse em fazer qualquer outro curso, não só Educação Física, faça o Enem e preste o SISU e tenha paciência que vocês podem estudar de graça, porque é um direito nosso. Agora vamos para as partes polêmicas. Porque nem tudo são flores nessa vida, ainda mais tratando de universidade pública, que a gente sabe que tem os seus prós, mas também os seus contras. Como o curso de Educação Física é um curso muito novo na Unifesp, como eu disse, a Unifesp é lá de 1933, a gente tá em 2021, o curso não tem nem 15 anos, então ele é um curso muito novo. E aí, para isso, a estrutura da cidade de Santos não conseguiu comportar, fazer uma reforma, fazer o prédio completo para aí sim comportar os alunos. Então, até onde eu sei, até esse vídeo aqui, 2021, o nosso curso de Educação Física não tem uma quadra própria. Então a gente precisa alugar espaços para poder ter as aulas de futebol, as aulas de handebol, as aulas de natação. Então a universidade acaba pagando um aluguel para os clubes da cidade para que a gente possa utilizar para ter as nossas disciplinas. E essa é a primeira verdade chata. A segunda coisa chatinha é que é uma grade extremamente pesada. A gente pensa que não, mas fazer um curso integral e fazer um curso de Educação Física com tanto conteúdo de saúde parece fácil, mas eu apelidei o nosso curso lá no Unifesp de mini medicina, de tão pesada que é a nossa carga. Como diz aquela piada, universidade pública a gente paga com a alma, porque é realmente muito pesado. Outro ponto negativo é que, infelizmente, por conta, do nosso governo, tiveram muitos cortes, então a gente tem pouca infraestrutura por conta dessa falta de investimento. Então, no ano que eu entrei, lá em 2015, ainda estava bom, mas de 2015 para frente tiveram vários cortes na educação. Então, muitos alunos perderam bolsa, muitos laboratórios perderam incentivo, existem equipamentos que precisam de manutenção e às vezes a gente não consegue porque demora muito tempo para chegar ao subsídio. Então, estudar em universidade pública tem esses problemas em relação à grana para poder se manter, porque a gente acaba dependendo do governo, E o último ponto negativo é que a gente não tem um único campus, a gente tem vários campos espalhados pela cidade de Santos. Para quem não conhece, a cidade de Santos ela é pequena,
mas ela é um pouco trabalhosa. Então ela tem de extensão da orla mais ou menos de 7 a 8 quilômetros. Então tem um campus aqui, e tem um outro campus aqui, e tem um estágio aqui. Então tem dia que você tem que estar de manhã aqui, aí você almoça, aí você volta para fazer estágio. Então a logística de Santos é um pouquinho complexa e isso acaba deixando a gente um pouco mais cansado. Mas é isso. Assim como tudo na vida tem os seus pontos negativos, mas a gente tem que lembrar que a faculdade pública ela é um direito nosso. Quanto mais a gente batalhar por ela, mais pessoas vão ter acesso. E esse curso de Educação Física é um curso muito novo, é um conceito de Educação Física muito novo, porque está muito impregnada a questão das academias, do crossfit, daquele povo marombeiro, daquele povo que não sabe conversar, que só toma suplementos e tudo mais, mas o conceito de Educação Física ele vai muito além disso. Eu falo que hoje, se as pessoas conhecessem a Educação Física da forma como ela deveria, muitas doenças poderiam ser impedidas, muitos hospitais poderiam estar um pouco mais folgados, porque as pessoas elas simplesmente não cuidam da saúde dela, e o exercício físico é uma forma de cuidado de saúde. E para os bailarinos, né, como eu sempre falo, se bailarinos fizessem preparação física nessa vida, a gente teria muito menos lesões, muito menos internações, muito menos carreiras paradas, porque é uma forma preventiva, gente. Tudo que é preventivo, ele acaba retardando muitos problemas de saúde. Então, educação física é vida sim. Então, vamos parar de pensar que é só aquele povo crossfiteiro e vamos olhar com um pouquinho mais de carinho, por favor. Então é isso, meu povo. Eu tentei dar uma breve explicação de como que é o curso de Educação Física dentro da Universidade Federal e eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comenta aí se você já teve vontade, se você já faz curso de Educação Física, se você já é formado, se você ainda está em dúvida entre Educação Física e Dança, deixa aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos que ainda também estão em dúvida sobre qual faculdade fazer. E é isso, gente. Educação Física é vida. E Educação Física, junto com a dança, é uma vida dançante mais longa. Então é isso, meu povo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, que ele ficou um pouquinho longo, porque eu falo bastante, eu me empolgo. Mas aguardo vocês semana que vem com um novo vídeo, com uma nova temática. E é isso aí. Um beijo. Tchau, tchau!